Minha esposa disse: "Preciso de um tempo, estou confusa." 2 dias depois, ela postou uma foto beijando seu ex-marido com a legenda "Minha única e verdadeira paixão." Fui feito de trouxa por 8 anos. Quando conheci minha esposa, ela estava em um dos momentos mais difíceis da vida dela. Havia acabado de sair de um relacionamento longo e dava para ver nos olhos dela o quanto estava machucada. Sempre fui do tipo que quer ajudar, que acredita que amor e dedicação podem curar qualquer ferida. Então fiz de tudo para que ela se sentisse bem ao meu lado. No início, ela parecia muito grata. Dizia que eu era diferente, que nunca tinha tido alguém que a tratasse tão bem. Saíamos para jantares, fizemos viagens inesquecíveis e aos poucos ela começou a sorrir mais. Eu sentia que estava ajudando a reconstruir uma mulher que havia sido destruída emocionalmente. Me orgulhava disso. Me orgulhava de ser o cara que trouxe a felicidade de volta para ela. Depois de um tempo, oficializamos nosso relacionamento e fomos morar juntos. Eu estava completamente apaixonado e achava que ela sentia o mesmo por mim. Mas havia algo que me incomodava. Ela falava muito do ex. No começo, achei que era normal. Afinal, eles tinham passado anos juntos. Só que, conforme o tempo passava, percebi que o jeito como ela falava dele não era apenas uma lembrança, e sim uma admiração constante. Ela falava dos momentos bons que tiveram, das qualidades dele, das histórias engraçadas que viveram. No fundo, aquilo me deixava desconfortável, mas eu tentava ignorar. Pensava que era só um reflexo do passado e que com o tempo isso desapareceria. Me convenci de que ela me amava, que estávamos construindo algo novo e que o ex-marido era apenas uma lembrança distante. As coisas foram evoluindo, nos casamos e tivemos um filho. Achei que, naquele momento, nossa família estava completa e que qualquer sombra do passado havia ficado para trás. Mas olhando agora, percebo que fui ingênuo. Eu acreditava cegamente nela, achava que estávamos vivendo um amor verdadeiro. Porém, nos últimos meses algo mudou. Ela estava distante, sempre parecia cansada, desinteressada. Nossas conversas foram ficando mais curtas, os momentos de carinho desapareceram. Eu notava que algo estava errado, mas mais uma vez, preferi acreditar que era só uma fase, que o estresse do dia a dia estava pesando. Eu nunca poderia imaginar o que estava por vir. Com o passar dos meses, a distância entre nós só aumentava. No começo, eu tentei justificar. Achei que ela estava cansada do trabalho, sobrecarregada com a rotina, precisando de um tempo para ela mesma. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo estranho. Ela ficava no celular o tempo todo, mas quando eu chegava perto, bloqueava a tela ou mudava de aplicativo rapidamente. Começou a sair mais, alegando que precisava de um espaço para respirar, para relaxar sozinha. E eu, ingênuo, aceitei. Pensava que talvez fosse só uma fase, que logo tudo voltaria ao normal. Nos dias em que estava em casa, era como se estivesse em outro mundo. Sentávamos para jantar e ela mal falava. Perguntava como tinha sido seu dia, e ela respondia com frases curtas, sem qualquer entusiasmo. Eu tentava puxar assunto, mas nada parecia interessá-la. Quando estávamos juntos no sofá, ela preferia olhar para o celular do que conversar comigo. Lembro-me de uma noite específica que deveria ter sido meu alerta final. Ela recebeu uma mensagem e assim que leu, sua expressão mudou completamente. Ficou inquieta, nervosa. Eu perguntei o que era, e ela disse que era só uma amiga do trabalho falando besteira. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo era mentira. Mesmo com tudo isso, eu ainda queria acreditar que nosso casamento tinha salvação. Comecei a planejar uma viagem surpresa, algo para reacender a chama entre nós. Achei que, talvez, se fizéssemos algo especial juntos, poderíamos resgatar o que tínhamos antes. Mas, antes mesmo de eu sugerir qualquer coisa, ela veio até mim e disse que precisava de um tempo. Disse que estava confusa, que não sabia mais o que sentia, que precisava se distanciar um pouco para entender seus próprios sentimentos. E eu, querendo ser o marido compreensivo, aceitei. Achei que ela só precisava de um respiro, que talvez estivesse passando por uma crise emocional. Disse para ela viajar, ir descansar, espairecer a mente. Queria que ela voltasse renovada, que percebesse que ainda nos amávamos. O que eu não sabia era que aquela viagem não era para se reencontrar, e sim para me trair da pior forma possível. Os primeiros dias sem ela foram estranhos. Eu sentia falta da sua presença, mas me convenci de que aquele tempo longe faria bem para nós dois. Me apeguei à esperança de que, ao retornar, ela perceberia o quanto nossa família era importante. Eu conversava com ela por mensagens, mas suas respostas eram sempre curtas e frias. Parecia que cada dia que passava ela se afastava ainda mais. Mesmo assim, eu tentava não pensar no pior. Até que, uma semana depois, tudo desmoronou de vez. Era uma manhã qualquer quando acordei e peguei meu celular. Enquanto tomava café, resolvi abrir as redes sociais sem nenhuma expectativa. Mas assim que comecei a rolar o feed, vi algo que fez meu coração parar. Ali, bem na minha frente, estava uma foto dela, nos braços do ex-marido. Eles estavam se beijando. Mas o que mais me destruiu foi a legenda. Minha única e verdadeira paixão. Foi como se o chão tivesse desaparecido. Meu corpo ficou dormente, meu estômago revirou, e minha visão escureceu por um segundo. Eu não queria acreditar no que estava vendo. 8 anos juntos. E era assim que tudo terminava? Ela não teve a dignidade de me dizer a verdade. Não tentou conversar, não se importou com o que eu sentiria.
Apenas me enganou, desapareceu e ainda jogou tudo na internet, como se nosso casamento nunca tivesse significado nada. E, para piorar, não fui só eu que vi aquilo. Amigos, familiares, conhecidos, todos estavam vendo aquela traição ser escancarada. Meus pais começaram a me ligar, amigos mandavam mensagens, perguntando o que estava acontecendo. Foi humilhante, vergonhoso. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Peguei o celular, abri nossa conversa e escrevi a única coisa que ainda fazia sentido. Nunca mais volte pra casa. Você jogou fora tudo que construímos e eu nunca mais quero olhar na sua cara. Vou cuidar do nosso filho sozinho. Você é uma traidora. Eu apertei enviar e uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era alívio, não era ódio, era um vazio. Um buraco negro se abrindo no meu peito, enquanto eu tentava processar que a mulher que eu amava tinha me enganado por tanto tempo. Mas aquilo ainda não era o pior. Eu ainda não fazia ideia do que estava por vir. Depois daquela mensagem, tudo virou um turbilhão. Ela não respondeu, nem tentou se justificar. Simplesmente sumiu. E isso me machucou ainda mais. Eu queria que ela dissesse algo, qualquer coisa, mesmo que fosse uma mentira. Mas a verdade era que eu não significava nada para ela. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Eu mal conseguia dormir ou comer. Cada vez que fechava os olhos, via aquela imagem dela beijando o ex-marido. Era como um pesadelo interminável. As pessoas ao meu redor tentavam me confortar, mas nada adiantava. Todo mundo tinha visto a traição. Eu sentia que estava sendo observado, julgado, como se fosse um idiota que tinha sido enganado por anos sem perceber. O pior era meu filho. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava errado. Perguntava pela mãe e eu não sabia o que dizer. Eu não queria que ele crescesse sabendo que tinha sido abandonado, mas também não podia mentir para ele. Então, um dia, ela finalmente apareceu. Não pessoalmente, mas por mensagem. Podemos conversar? Quando li aquilo, minha raiva explodiu. Depois de tudo que fez, depois de humilhar nossa família, ela ainda tinha coragem de querer conversar? Mas eu queria respostas. Precisava entender como ela foi capaz de jogar 8 anos no lixo, como se nada importasse. Quando finalmente nos encontramos, foi como olhar para uma estranha. Ela parecia tranquila, como se nada tivesse acontecido. Então, sem demonstrar remorso, ela simplesmente disse: "Eu nunca fui feliz com você." Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. 8 anos. Um casamento. Um filho. E para ela, nada disso tinha significado. Mas ainda tinha algo pior por vir. Algo que eu jamais poderia imaginar. Eu não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Ela nunca foi feliz comigo? Então por que ficou comigo por 8 anos? Por que tivemos um filho? Eu estava furioso, mas também confuso. Eu precisava de respostas. Então, com a voz trêmula, perguntei: "Se você nunca foi feliz, por que ficou comigo todo esse tempo?" Ela respirou fundo e desviou o olhar. E então soltou a verdade. Ela nunca superou o ex-marido. Desde o dia em que nos conhecemos, eu fui apenas uma forma de preencher o vazio que ele deixou. Eu fui um step, um plano B, alguém que estava ali para dar o que ela precisava enquanto esperava que ele voltasse. "Você me deu tudo o que eu sempre quis, mas não o que eu precisava", disse ela. Eu queria gritar, queria quebrar tudo. Mas apenas senti meu coração se despedaçando. Tudo fazia sentido agora. Os elogios ao ex, as comparações, a forma como ela parecia nunca estar completamente presente no nosso casamento. Eu perguntei se ela ao menos me amou em algum momento, e a resposta dela foi o golpe final. Eu tentei. Ela tentou, mas nunca conseguiu. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar tudo. Então fiz a última pergunta que me restava. "E nosso filho? O que ele significa para você?" Ela hesitou, e então disse que o amava, mas que ele era mais uma parte da vida que ela tentou construir comigo, sem sucesso. Foi ali que percebi que ela nunca mereceu ser mãe dele. Eu me levantei, olhei para ela pela última vez e disse: "Então some da nossa vida. Você não é mais bem-vinda." Eu achava que essa era a pior parte, mas o que aconteceu depois foi ainda mais devastador. Depois daquele encontro, eu achei que tudo estava resolvido. Ela tinha mostrado quem realmente era, e agora eu poderia seguir minha vida sozinho com meu filho. Mas eu estava enganado. Alguns dias depois, recebi uma intimação. Minha ex-esposa estava entrando com um pedido de guarda compartilhada. Eu não conseguia acreditar. Ela havia me traído, humilhado publicamente e abandonado a nossa família. Agora, do nada, queria ser mãe de novo? Entrei em contato com um advogado imediatamente. Eu tinha provas de tudo, das mensagens, das postagens nas redes sociais, até do nosso último encontro. Mas a justiça nem sempre é justa. Nos encontramos no tribunal semanas depois. Ela apareceu com um advogado caro e um discurso ensaiado. Disse que estava arrependida, que queria recomeçar e que nosso filho precisava da mãe. Eu ri por dentro. Ela não queria o filho, queria controlar a situação. Talvez quisesse limpar a imagem dela, ou apenas ter a opção de voltar quando quisesse. Então, na audiência, aconteceu algo que eu jamais esperava. Meu filho, mesmo sendo pequeno, foi ouvido pela assistente social. E suas palavras foram um soco no estômago para ela.
Ele disse que a mamãe foi embora porque não queria mais ficar com a gente, que ele ficou triste no começo, mas que agora estava feliz porque o papai nunca foi embora. Ela ficou pálida. Pela primeira vez, vi nos olhos dela um verdadeiro arrependimento, mas já era tarde demais. A decisão saiu. A guarda ficou comigo, e ela teria apenas visitas supervisionadas. Pensei que isso fosse o fim da história, mas mais uma vez eu estava enganado, porque minha ex não aceitaria essa derrota tão facilmente. Depois da decisão do tribunal, achei que finalmente teria paz. Eu e meu filho poderíamos seguir em frente, construir uma nova vida sem mais dores do passado, mas eu subestimei minha ex-esposa. Poucos meses depois, ela apareceu de novo. Mas dessa vez, não era para brigar pela guarda. Ela estava destruída. O homem pelo qual ela jogou nossa família no lixo a traiu. Vi a notícia primeiro nas redes sociais. O ex dela, aquele mesmo que ela chamou de minha única e verdadeira paixão, havia sido flagrado com outra mulher. Ela que tanto se orgulhava de ter reconquistado o grande amor da vida, agora era apenas mais uma vítima da sua própria ilusão. Então, em um dia chuvoso, ela apareceu na porta da minha casa. Chorando, implorando para conversar, dizia que estava arrependida, que foi uma idiota, que destruiu tudo por um homem que nunca a valorizou. Disse que sentia falta do nosso filho, da nossa casa, da nossa família. Pediu uma segunda chance. Eu olhei para ela, e pela primeira vez em anos não senti raiva. Não senti amor. Não senti nada. Apenas disse a única coisa que precisava ser dita. Agora você sabe como é ser descartada. Ela tentou insistir, mas fechei a porta na cara dela. Eu já tinha perdido tempo demais com alguém que nunca me valorizou. Nos meses seguintes, reconstruí minha vida. Me dediquei ao meu filho, ao meu trabalho, e pela primeira vez comecei a me colocar em primeiro lugar. Minha ex tentou se aproximar várias vezes, mas nunca mais permiti que ela voltasse para minha vida. Ela fez a escolha dela. E agora teria que viver com as consequências. O tempo passou. E um dia meu filho me perguntou: papai, você acha que a mamãe ainda gosta da gente? Olhei para ele e sorri. Filho, gostar nunca foi o problema. O problema é que algumas pessoas só percebem o valor do que têm quando já perderam tudo. E naquele momento, percebi que eu não havia perdido nada. Quem perdeu foi ela. E essa foi a maior vingança de todas.